Você já leu um livro chamado Ponto de Inflexão, Gabriel? Porra, é assim, eu não sou de ler livro, eu vou colocar isso na minha cabeça, né? Tipo, essa rotina. Mas um dos únicos livros que eu li foi Ponto de Inflexão e mudou minha vida. Olha aí, Ponto de Inflexão mudou a vida do Gabriel. Você que não sabe, Flávio Augusto é um cara que ele é um bilionário brasileiro que saiu do zero. Ou seja, o cara era um favelado, não tinha nada, foi lá, virou bilionário. Imagina aí. Pô, legal, né? E ele escreveu um livro, vários. Um deles é o Ponto de Inflexão, em que ele conta a história de vida dele, mostrando o raciocínio que ele tinha em cada ponto da vida dele. Ó, nesse momento aqui eu estava no ensino médio e eu tinha essa escolha e essa escolha. E eu escolhi essa aqui por causa disso. Então você começa a aprender a pensar como um bilionário. Olha que riqueza. E a galera muitas vezes não sabe disso. Então vai lá, lê Ponto de Inflexão. Isso é uma dica que eu te dou, um conselho. Mas vou pegar essa analogia do ponto de inflexão para dar substrato para o que a gente está falando aqui no podcast. Por que a gente vai investigar um pouquinho, questão mesmo de história de vida? Para você entender o raciocínio por trás de certas decisões. Do que adianta falar, ganhei 200 mil seguidores no Instagram. Mas por que eu comecei no digital? Por que eu larguei a advocacia para estar no digital? Por que eu comecei a estudar oratória? Por que eu fiz faculdade? Tudo isso, você tem que entender os princípios por trás de cada escolha, até as escolhas que hoje eu faria diferente. Porque daí eu vou falar isso também. Olha, nessa época eu fiz isso, já não teria feito. Então essa é a riqueza desse conteúdo, é você aprender com os nossos acertos e também com os nossos erros. Então vamos lá. Você me perguntou de Campinas. Então, gente, ó, vamos lá, voltar bem do início. Eu nasci em Campinas, eu lembro até hoje. Campinas, São Paulo, galera. Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. A 1 hora de distância da capital. Inclusive, vou em breve lá de novo. Vivo lá, tenho família. E eu morei em Campinas de 95, que foi o ano que eu nasci, até 2006, ou seja, até os 11 anos de idade. Teve ali 2 aninhos que eu morei em Natal, Rio Grande do Norte, mas quando eu era bebê. Mas assim, tive minha infância ali até os 11 anos de idade em Campinas. E lá em Campinas, eu já comecei a perceber uma coisa que era... Os meus pais, eles sempre tiveram uma vibe de se sacrificar muito para que eu e o meu irmão pudéssemos ter a melhor educação possível. Então a gente estudava num colégio que é o Colégio Madre Cecília. Eu não sei se talvez você já ouviu falar, que o Gabriel também é de Campinas, né? Exato. E o Colégio Madre Cecília, cara, ele é bem tradicional, conhecido lá. É um bom colégio. Só que ele é caro, só que ele custa uma bufunfa. E daí, o meu pai sempre e minha mãe sempre teve essa vibe de conter gastos, mas eles não abriam mão da educação dos filhos. E isso leva, assim, essa gratidão comigo e por isso mesmo eu quero ganhar muito dinheiro para poder também retribuir um pouquinho para eles. Porque eu não sei se você vai se identificar com isso, mas os meus pais, Gabriel, eles tiveram uma vibe muito estoica durante muitos anos, até recentemente. Eles não iam para o cinema, esquece cinema, não iam para restaurante, nunca comiam fora, não podia nem iFood, nada. Eles, assim, sabe como a vida bem... Qual que é a palavra? Não é estoica. Pacata? Não é pacata. Tradicional? É aquela... Não, fugi a palavra, daqui a pouco vem. Austera. Era essa a palavra. É legal ter... É o vocabulário. É legal ter exatidão nas palavras. Eu aprendi isso no debate competitivo. Porque no debate competitivo a gente tem... Depois eu falo desse esporte. A gente tem 7 minutos e 15 segundos para dar um discurso muito convincente. Então a gente tem que trazer as palavras certas para ser mais persuasivo. Então eu tava procurando, porque a palavra austera sintetiza bem a vibe que os meus pais viviam. Então eles tinham essa vibe austera e estoica, que era mais ou menos assim. Não gastava com nada de entretenimento, não saía, não curtia mesmo a vida. Por quê? Porque faziam questão de não deixar nada faltar lá em casa. Investir em vocês. Investiam tudo na gente. Inclusive o meu pai, até hoje, ele tem um sonho, que é... Meu pai, ele tem um sonho de fazer um cruzeiro. Ele nunca fez um cruzeiro. Cruzeiro, sabe? Do mar. O meu pai ama o mar, ele sempre quis fazer um cruzeiro. Só que ele não realizou esse sonho dele porque ele deu all-in para mim e pro meu irmão. Meu irmão hoje tem 34 anos, formado em engenharia mecânica, mora no Sul. E daí, e nós dois nos formamos numa federal. Então, poxa, essa educação deu certo, né? E daí, o meu pai, ele nunca pôde realizar esse sonho. E daí eu fico pensando, caramba, já imaginou se o cara morre sem realizar o sonho dele? E eu me sinto, assim, tenso com essa possibilidade. É por isso que um dos meus objetivos mais prementes, mais urgentes, é
ter essa grana para poder pagar o melhor cruzeiro que tem pros meus pais, sabe? Não é um cruzeiro qualquer, não. Eu vou passar 2 dias ali na costa do Rio de Janeiro, não. Quero fazer um cruzeiro pica ali, mandar eles para um lugar muito legal, porque eles merecem. E daí, eu sempre teve essa vibe. Os meus pais sempre tiveram isso de se sacrificar muito. Isso começou lá em Campinas. E daí, lá em Campinas, eu estudava no Madre Cecília, até que o meu pai ficou desempregado. E daí meu pai ficou desempregado durante uns 3 anos. Nossa. Sabe o que é isso? Talvez você não saiba o que é isso. O meu pai ele é formado em administração e minha mãe também é formada em administração. E eles souberam administrar muito bem, porque senão tinha colapsado tudo. Eles conseguiram manter durante 3 anos eu e meu irmão em boas escolas, mesmo desempregado. E daí meu pai tava procurando emprego da área de gerência administrativa financeira. Não sei se você já passou por isso. Talvez você tenha passado por isso de procurar emprego e não achar. Talvez você tenha passado por isso de os seus pais procurarem emprego e não achar. Desemprego, não achava emprego e tal. Chegou determinado dia, 2006, e meus pais falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, porque senão a gente vai começar a passar fome. Tá acabando o dinheiro. E eles decidiram fazer uma puta de uma decisão assim, drástica, que foi, vamos nos mudar para Natal, Rio Grande do Norte. Porque eles tinham morado 2 anos lá, quando eu era bebê, eles tinham até aberto uma pizzaria lá, chamada Tarantela, que era uma pizzaria que estava dando muito sucesso, mas daí eles acabaram voltando para Campinas, porque queriam estar mais próximos da família. Só que daí, com esse desemprego todo, eles falaram, cara, vamos tentar alguma coisa, a gente não pode. Estão 3 anos desempregados, gente, não dá certo. E daí, bum, 2006 a gente se muda para Natal. Sendo que foi uma mudança um pouquinho traumática. Como assim? Eu não pude me despedir dos meus amigos de infância. Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito. Eu passei anos estudando com a mesma galera, né? Tinha até aquela menina que a gente gosta, tudo mais. Tinha meu melhor amigo. E vazamos para um lugar que era 3.000 quilômetros de distância, sem eu poder me despedir dos meus amigos. Apesar de que quem sofreu mais com a mudança foi meu irmão. Meu irmão que ficou bem pegado, assim, até porque ele já era mais adolescente. Eu tinha 11 anos de idade, ele tinha uns 18. Então, pra ele foi ainda mais duro largar tudo. E ainda mais porque ele gostava muito da Ponte Preta, sabe? Que lá em Campinas tem a Ponte Preta e tem o Guarani. E ele gostava muito da Ponte Preta. E daí vazou e não tinha Ponte Preta lá em Natal, né? Tem o ABC e o América. Lá que são os times de Natal. Teve essa mudança. E eu lembro que teve uma antes de se mudar, em 2006, eu sempre gostei de videogame, eu sei que você gosta também, né? Não sei se você já jogou esse jogo, Harry Potter e a Câmara Secreta de computador. Computador não, só de Play 1. Cara, Harry Potter, a Câmara Secreta de computador, continua sendo até hoje um dos jogos de Harry Potter mais elogiados que tem, pela riqueza de detalhes, por tudo. De todos os jogos que lançaram em múltiplas plataformas, a Câmara Secreta de computador continua sendo um dos mais famosos e aclamados. Eu lembro que o meu pai estava desempregado e daí eu estava no supermercado, não sei se era o Carrefour, se era o Big, sei lá qual supermercado que era. Aí tinha lá esse jogo. Aí eu queria muito esse jogo. E daí o meu irmão falou uma coisa que me marcou na época. Meu pai acabou comprando esse jogo, porque justamente ele estava desempregado, a situação estava difícil, mas ele fazia o máximo para tentar ali conciliar também a infância dos filhos. E daí o meu irmão falou uma coisa, parabéns, vai ter um jogo para jogar debaixo da ponte. Isso ficou na minha cabeça. Então, eu tenho um background, eu tenho um passado que escassez financeira foi uma coisa que sempre me acompanhou. Realmente, eu nunca passei fome, graças aos meus pais, nunca faltou comida na mesa, mas, cara, a gente lidou com desemprego, lidou com não poder fazer as viagens de campo da escola. Isso era uma coisa foda. Lá no Madre Cecília, compartilhando essa história com você, acho que eu nunca contei isso no podcast, porque é o primeiro podcast que me perguntam de Campinas, né? Legal. Lá no Madre Cecília, eles tinham, não sei se tem ainda, né? Mas tinha uma viagem famosa que eles levavam para um sítio chamado Carroção, se eu não me engano. Um sítio chamado Carroção. E lá nesse sítio é tipo um paraíso para crianças. Tem um lago foda, tem kart, tem... assim, sabe, uma colônia de férias maravilhosa para as crianças. E daí tinha uma viagem de campo lá, que você passava acho que uns dias lá, 1 dia, 2 dias, sei lá, nesse sítio. E custava R$400. Se eu não me engano era tipo isso. 2006, gente. Então R$400 em 2006. E daí era a viagem do 4º ano. E todo mundo falava dessa viagem desde o 1º ano. Você entra no 1º ano,
Na quarta série, era a quarta série, porque naquela época era série, não era ano. Você entra na primeira série, gente, na quarta série vai ter o carroção, viu? Na segunda série, gente, tá chegando, viu? Vocês estão quase. Os caras causando antecipação. Gatilho mental da antecipação. Chegava na terceira série, vocês têm noção, gente, que ano que vem vocês vão pra essa viagem, porque era a viagem. Era a viagem. Chegou na quarta série pra fazer essa viagem e eu fui o único da minha turma que não foi. E daí, cara, eu lembro como se fosse ontem, eu acordando, eu já tinha uns 10, 11 anos de idade, eu acordando num dia normal de escola, sem ir pra escola, e só imaginando assim, caramba, neste momento, todos os meus amigos, toda a minha turma, todo mundo tá lá, nesse lugar, se divertindo assim, incrivelmente, e eu tô aqui sentado em casa. Então esse negócio de não ter grana me acompanhou por muito tempo. E é por isso que eu sou muito grato a cada conquista, a cada coisa que a gente vai tendo. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.